Acho que toda pessoa que estuda um idioma tem vontade de adquirir o sotaque oficial da língua. Mas será que isso é realmente necessário? Como eu já falei em outro vídeo, eu estudo inglês desde os meus 14 anos e eu sempre ficava muito frustrada porque eu tinha colegas que conseguiam falar fazendo um sotaque bem carregado, né? E eu não conseguia. Eu falava bem normal, sabe? Eu ficava incomodada com aquilo. E por mais que alguns professores falassem pra eu não me importar com aquilo, eu acabava me importando e eu me chateava e eu voltava pra casa triste porque eu não conseguia fazer sotaque. E quando eu cheguei na faculdade, um dos choques que eu tive foi que os professores não tinham sotaque. Eles falavam um inglês claro, mas que não era carregado. Era, como eu posso dizer, um inglês abrasileirado, se é que vocês me entendem. Eu tive uns 5 ou 6 professores de inglês até agora na faculdade e só um tinha sotaque britânico. E realmente foi a exceção, porque os outros professores não tinham isso. Eles só falavam e a gente entendia e era isso, só isso. Teve uma aula inaugural de inglês que a professora perguntou algumas coisas pessoais pra gente e eu acabei falando que eu não gostava do meu inglês porque eu não tinha sotaque. Ela virou pra mim e falou assim: olha, se você ficar focando no sotaque, você vai se frustrar. Foque em aprender a gramática e aprender a usar as palavras corretamente e na pronúncia, porque aí você vai entender e você vai ser entendida. E, gente, essa é a base da comunicação em qualquer idioma, é o entendimento, é você conseguir entender e ser entendido. E não tem mais nada, é só isso. Em vários lugares do mundo, eles têm sotaques de inglês diferentes. Tem o sotaque de inglês mais tradicional, que é o americano e o britânico. Mas tem o sotaque australiano, tem o sotaque africano, tem o sotaque indiano. Inclusive, você pode ver The Big Bang Theory, que tem o Raj, e ele fala inglês com um sotaque indiano. E as pessoas entendem ele. Quer dizer, eu não entendo, porque eu acho muito rápido. Mas é simplesmente porque é muito rápido e ele usa um vocabulário que eu não conheço muito bem. É um vocabulário nerd, né? De cálculo, de física. E algumas coisas eu realmente não entendo. Mas eu consigo entender o básico, a mensagem, o geral. E, inclusive, nós mesmos, brasileiros, temos nosso próprio sotaque em inglês. E eu já ouvi falar que os americanos costumam gostar do nosso sotaque, porque é um inglês claro, direitinho, eles conseguem super entender o que a gente está falando. Então, assim, a mensagem desse vídeo é pedir para você que estuda idioma não se preocupar em ter um sotaque britânico ou americano, que não é o seu sotaque é o brasileiro. Mas calma, que não é bagunça. Vou dar um exemplo. Vamos supor, tem a frase I love listening to music. E tem a frase I love to listen to music. Essas são as duas possibilidades. Se você falar I love listen music, não vai estar certo, porque vai estar agramatical. Agramatical é quando você constrói uma frase que não é entendida por quem fala aquela língua, porque você usou palavras da língua, mas não montou direitinho. Então eles não vão entender completamente. Eles podem entender alguma coisa, mas não vão entender o sentido completo. Então é isso que eu quero dizer. E também tem o exemplo da palavra interesting, que você pode falar interesting ou interesting. Se você falar a palavra tipo interesting, não vou te entender. Então é importante você estudar a gramática do idioma e a pronúncia. Eu estou dando exemplo de inglês porque é o que eu mais conheço, é o que eu estudo. Então é assim que eu consigo ajudar vocês. Mas tem vários exemplos de várias línguas, com certeza. É isso. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Não fiquem obcecados em obter o sotaque oficial do idioma. Foca na gramática, foca na pronúncia, assiste série, lê livro no idioma que vocês gostam, ouve música, e aí vocês vão conseguir construir frases naturalmente, fazendo a pronúncia deles com a gramática deles. Não precisa ficar
estudando no livro direto, sabe? Você consegue fazer isso se divertindo naturalmente. Eu aprendi muito de pronúncia e fluidez e de montar as frases de inglês naturalmente assistindo série, principalmente Friends, que é a minha série preferida. Então eu assistia direto e eu tentava pegar a naturalidade deles de falar, e foi assim que eu aprendi a ser um pouco fluente no inglês, porque eu ainda não me considero muito. Enfim, era essa mensagem que eu queria passar pra vocês. Não fiquem chateados, frustrados, tristes se vocês não conseguirem fazer o sotaque oficial da língua, porque não precisa. É só você aprender as regras gramaticais da língua direitinho e aprender a pronunciar corretamente de acordo com a fonologia deles. E é só sucesso. Tenho certeza que você vai conseguir entender um gringo e você vai conseguir ser entendido. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.